Brasileiro com longo histórico criminal é preso em Massachusetts e acusado de múltiplas reentradas ilegais no país. Familiares de imigrantes detidos na Alcatraz dos Jacarés denunciam condições precárias. O governo Trump diz que vai investigar portadores de green cards para reavaliar os casos. Relação entre Brasil e Estados Unidos piora 24 horas após carta polêmica de Donald Trump. E a gente te explica como ser um super jogador de videogame pode te ajudar a conseguir uma bolsa numa universidade norte-americana. Olá! Um brasileiro com um longo histórico criminal foi preso em Massachusetts, acusado também de múltiplas reentradas ilegais aqui nos Estados Unidos. A notícia foi destaque no site da Procuradoria dos Estados Unidos no distrito de Massachusetts. Tiago Santos, de 41 anos, também conhecido como Fagner Stork, entrou ilegalmente nos Estados Unidos 3 vezes ao longo dos últimos 10 anos. Em 2015, o brasileiro foi preso sem documentos e deportado. Algum tempo depois, ele reentrou nos Estados Unidos pela fronteira do México, mas em um período desconhecido das autoridades. Em 2021, foi novamente preso e expulso do país. Mas agora, em 2025, a polícia encontrou de novo o Tiago em Brighton, Massachusetts. Ele teria cruzado novamente a fronteira de forma ilegal. Na corte, foi revelado que o brasileiro tem múltiplas condenações por violência doméstica, agressão e espancamento de uma mulher grávida. Ele também tem 3 ordens de restrição e pelo menos 4 infrações de trânsito. A acusação de reentrada ilegal de um estrangeiro pode resultar em uma pena de 20 anos de prisão, 3 de liberdade condicional e mais uma multa de $250 mil, além da deportação. A data do julgamento ainda não foi anunciada. 10 dias depois de inaugurado, o novo centro de detenção para imigrantes indocumentados em Everglades, na Flórida, enfrenta uma série de denúncias de ONGs de direitos humanos. A reportagem é do Eliseu Caetano. Construído em apenas 8 dias, o chamado Alligator Alcatraz é um centro de detenção feito às pressas e de forma provisória. Ele é formado por tendas e contêineres em um aeroporto no meio de uma região pantanosa. Possui beliches cercadas por alambrados em vez de grades e uma infraestrutura precária, que é alvo de intensas críticas de advogados, ONGs pró-imigrantes e de direitos humanos. Entre as principais denúncias estão falta de higiene, falta de atendimento médico urgente, insuficiência de água potável, luzes permanentemente acesas. Também não há telas de proteção contra mosquitos, que aparecem durante o dia e à noite. Faltam ventiladores e a queda de energia é constante. Os detidos não conseguem enfrentar o calor, ficam sem água corrente e sem refrigeração, correndo risco de desidratação em uma das regiões mais quentes do estado. Bem complicada a situação, porque eu vi imagens realmente que teve alagamento, então condições meio subhumanas, que isso não é aceitável nos Estados Unidos. Existe na Constituição, preza isso é um direito do preso, até o preso tem esse direito fundamental, a dignidade da pessoa humana, digamos assim, e a lei da Flórida também, ela também estipula que o preso tem que ter condições aceitáveis, human conditions. A Secretaria de Segurança da Flórida nega os problemas e diz que a operação do centro segue dentro dos padrões. Mas familiares dos detidos e ONGs de direitos humanos pedem providências e transparência sobre as condições do local. Mas se realmente esse problema levar a alguma consequência mais séria, cabe ação judicial, na minha opinião, dessas pessoas que estão sendo lesadas, mas se foi realmente só uma chuva que logo no dia seguinte, 2 dias depois, um dia depois eles conseguiram regularizar a situação, não. Aí seria difícil você falar, porque nós estamos falando aí de um caso fortuito ou força maior. Dezenas de trabalhadores foram detidos pelo ICE durante o horário de serviço em um armazém em New Jersey. Testemunhas contaram que cerca de 30 agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras chegaram ao local de surpresa, exigindo a identificação de todos que trabalhavam por lá. Os relatos são de uma ação violenta com agressão e assédio, algemando todos antes mesmo de verem os documentos.
O caso aconteceu na cidade de Edson, onde há uma grande comunidade brasileira. As autoridades ainda não divulgaram as nacionalidades dos detidos e disseram que eles foram enviados para o Centro de Detenção de Imigrantes de Newark. O número de pedidos acumulados de green cards e vistos atingiu um recorde histórico. São mais de 11 milhões de processos. E o motivo é o sistema mais lento adotado pelo governo Trump para poder revisar rigorosamente cada caso. Os imigrantes que solicitaram vistos e green card devem se preparar para longos atrasos. O formulário I-90, por exemplo, usado para renovar o documento de residência permanente, que antes poderia levar menos de um mês para ser processado, agora está demorando mais de 8 meses. Só nos últimos 3 meses, o atraso no sistema de green card atingiu o recorde de 11,3 milhões de pedidos. Apenas 2,7 milhões de casos foram processados. Outros 8,6 milhões estão no limbo burocrático. Por causa disso, surgiu outra fila de pedidos ainda não abertos e computados. São pelo menos 34 mil casos. O governo Trump ordenou essa desaceleração em todos os processos, desde vistos até solicitação de residência permanente. A Casa Branca quer rever caso a caso. O tempo de espera varia segundo a categoria do requerente e o país de origem. Mas não é só quem está na fila de espera para vistos, renovação ou solicitação de green card que está na mira. A Agência de Proteção de Fronteiras emitiu um alerta. Quem já tem green card ou vistos específicos também vai ser alvo de revisões. Se existir histórico criminal ou violação de leis imigratórias, os beneficiados podem perder o direito ao documento. A gente tem visto no nosso dia a dia um aumento nos prazos, tanto na análise dos 140 quanto no ajuste de status, emissão de autorização de trabalho, emissão de autorização de viagem. Isso vem acontecendo. Por quê? Primeiro, é bom lembrar, esse backlog sempre existiu. O processo migratório sempre foi algo burocrático e lento. O que tem acontecido é que piorou bastante com a política iniciada nesse novo governo Trump. Essa fiscalização mais criteriosa deixa o sistema mais lento, sem sombra de dúvidas. Se nada mudar, a tendência é que até o fim desse novo mandato do presidente Trump, a imigração legal continue cada vez mais lenta. O nosso conselho para quem está aplicando ou pensando em aplicar, não espere. Aplique agora com planejamento, alinhe suas expectativas, alinhe com a sua família esses prazos que estão mais longos. Mas as aprovações continuam acontecendo todos os dias. A seguir, relação entre Brasil e Estados Unidos piora 24 horas após carta polêmica de Donald Trump. E a gente explica quais são os setores brasileiros que mais devem ser afetados pelo novo tarifaço norte-americano. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional Record 15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código Record 20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. Dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Uma decisão polêmica da Suprema Corte dos Estados Unidos deu sinal verde ao presidente Donald Trump para a reestruturação de agências federais e cortes de milhares de cargos públicos. A Suprema Corte derrubou uma decisão que impedia o presidente Donald Trump de demitir funcionários públicos em massa. 8 dos 9 juízes votaram a favor da medida e deram sinal verde para a Casa Branca reduzir completamente as agências governamentais, incluindo nos departamentos de saúde, comércio, agricultura e veteranos. As demissões em massa faziam parte da campanha eleitoral de Donald Trump, que dizia que iria enxugar a máquina pública. Os sindicatos alertaram para o risco de colapso de serviços essenciais e desmantelamento de programas sociais essenciais para a população.
A carta de Donald Trump e o tarifaço contra o Brasil geraram uma crise diplomática, mas também uma intensa repercussão na imprensa mundial, que fala em retaliação política e risco internacional. Os detalhes com o Matias Brotero. Um dia após Donald Trump anunciar tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil, a maior taxa até agora, desde a trégua tarifária, o silêncio predominou entre lideranças internacionais. Já a imprensa internacional condenou, em sua maioria, a decisão do republicano. O jornal americano The New York Times afirmou que a disputa tem potencial para grandes repercussões econômicas e políticas, especialmente no Brasil. O The Wall Street Journal escreveu que o anúncio de Trump mostra que ressentimentos pessoais e não apenas considerações econômicas são a força principal que impulsiona o uso das tarifas pelo líder dos Estados Unidos. Na França, o jornal Le Monde disse que Trump usa tarifas para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. No Reino Unido, o The Guardian afirmou que as ameaças mais recentes aumentam os temores de que a estratégia comercial errática do presidente possa agravar a inflação nos Estados Unidos. O El Clarín, da Argentina, chamou a medida de Trump de drástica e declarou que o anúncio abre uma guerra comercial entre as duas maiores economias do continente. Aqui na Casa Branca, Donald Trump participou de um briefing de inteligência periódico. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Esse novo tarifaço de 50% de Trump vai afetar muitos setores estratégicos da economia brasileira, como petróleo, aço, café, sucos de laranja e carnes. Documentos públicos de comércio exterior do Itamaraty revelam os principais produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos entre janeiro e junho deste ano. São derivados de petróleo, ferro e aço, café, carnes bovinas e celulose. E esses são os setores que mais vão sofrer com a taxa de 50% imposta por Trump e que passa a valer em 1º de agosto. Ao fazer o anúncio, Donald Trump disse que o comércio com o Brasil gerava um déficit insustentável para os Estados Unidos, o que colocaria em risco a economia e a segurança nacional. Mas o governo brasileiro disse que a informação é mentirosa. Os dados mostram que os norte-americanos têm uma relação de superávit com o comércio brasileiro. Desde 2009, o Brasil compra mais do que vende aos Estados Unidos. Há 16 anos, as vendas americanas ao Brasil superaram suas importações em mais de 88 bilhões de dólares. Lula chama as novas taxas de infundadas. E agora, a medida pode impactar diretamente a competitividade das exportações brasileiras no mercado americano. No Oriente Médio, a ONU entrou com o primeiro carregamento de combustível em Gaza para evitar um apagão. Enquanto isso, Israel mantém a ofensiva militar no enclave palestino e as negociações para a libertação de reféns. Vitor Larregina tem as últimas informações para a gente. Em um encontro com familiares dos reféns, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o grupo terrorista Hamas que vai escolher quem será libertado primeiro em um eventual acordo. O governo israelense acredita que 20 dos 50 sequestrados estão vivos. 10 deles seriam libertados de acordo com a proposta que está em negociação no Catar. Em 24 horas, 180 posições do grupo terrorista Hamas foram atingidas na faixa de Gaza, principalmente no centro e no sul do território. Hoje, após um acordo com a União Europeia, será permitida a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza. Israel prometeu abrir mais corredores humanitários vindos do Egito e da Jordânia e vai permitir a reabertura de cozinhas comunitárias dentro do território. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. No próximo bloco, a gente te explica como ser um super jogador de videogame pode te ajudar a conseguir bolsas em universidades norte-americanas. As universidades norte-americanas estão de olho em um tipo diferente de atletas, os jogadores de videogames. É que esse talento pode render bolsas de estudo e muito mais, como nos conta a repórter Carla Marinho.
Pouca gente sabe, mas jogar videogame pode garantir bolsas de estudo em universidades nos Estados Unidos. Eles são os chamados e-atletas ou atletas do videogame, que são extremamente disputados para representar as instituições nos campeonatos. Nos Estados Unidos é muito comum as universidades oferecerem bolsas de até 100% para atletas de futebol, vôlei, tênis e várias outras modalidades. E agora isso chegou também para os gamers, para os atletas de esportes eletrônicos que jogam algum jogo de maneira competitiva. Hoje em dia são mais de 350 instituições que oferecem bolsas para jogadores de Valorant, LoL, Fortnite, Rocket League, Rainbow Six e vários outros jogos. Mas, para garantir uma dessas disputadas bolsas, não basta só mandar bem no jogo. 2 fatores são fundamentais, o fator do game e o desempenho acadêmico. Quanto melhor o jovem for no game, mais universidades vão querer recrutar ele para fazer parte da equipe. E a questão do lado acadêmico, o inglês é o principal requisito. Boas notas no ensino médio também fazem diferença, principalmente para conseguir aí bolsas acadêmicas junto com a bolsa esportiva. O João Pedro, de 23 anos, cursa design gráfico na Oklahoma Christian University. Ele foi um dos primeiros brasileiros a conquistar bolsa de estudo por meio do videogame em 2022. Na época, nem a família acreditou que isso era possível. No começo foi um choque para minha família, principalmente, né? Meus pais não faziam ideia que isso seria possível, né? Durante a pandemia, que foi o meu caso, eu ficava jogando, então para minha mãe nunca foi uma realidade essa questão de eu conseguir uma bolsa para poder estudar fora, né, e fazer o que eu gosto, que é jogar. Design e ciência da computação são os cursos com mais oportunidades para bolsas, mas em algumas universidades o atleta pode até escolher o curso que mais se identifica. Nessas instituições, a prioridade é a vocação de cada estudante. Em janeiro desse ano, por exemplo, a gente teve 2 jovens que embarcaram com bolsa de 100%, cobrindo estudos, moradia, alimentação e livros. É realmente uma oportunidade única para quem quer transformar sua paixão ou talento nos games em algo produtivo para o seu futuro. Eu falo isso porque eu mesmo fiz esse caminho e mudou completamente a minha vida. Um investimento histórico e milionário promete mudar a educação aqui nos Estados Unidos. As Big Techs vão treinar milhares de professores para usar inteligência artificial em sala de aula. Com um investimento de 23 milhões de dólares, Microsoft, OpenAI e Anthropic lançaram a Academia Nacional de Instrução em Inteligência Artificial, com apoio de 2 sindicatos de professores. O objetivo é treinar 400 mil profissionais do jardim de infância ao ensino médio, em todo o país. São cursos online e presenciais em Nova York. A ideia é que educadores aprendam a usar a inteligência artificial de forma ética, segura e eficiente para automatizar tarefas na sala de aula e poder dedicar mais tempo aos alunos. Segundo a Federação Norte-Americana de Professores, a iniciativa coloca os docentes no centro de uma transformação digital que deve beneficiar mestres e alunos. A Academia Nacional de Instrução em IA pretende desenvolver um modelo nacional de treinamento que será integrado aos currículos escolares em todo o país. Uma medida aprovada na era Biden, que iria entrar em vigor na próxima semana e facilitaria o cancelamento de assinaturas, foi suspensa. O clique para cancelar foi bloqueado por um tribunal de apelações que alegou falta de análises de custos e benefícios da proposta para justificar a sua implementação. Grupos empresariais e a Câmara do Comércio comemoraram a decisão, mas entidades de defesa do consumidor alertam: milhões de pessoas devem continuar presas às cobranças automáticas em planos de academias, TV a cabo, streamings e muito mais. Depois do intervalo, temporal forte provoca enchentes repentinas em diversas cidades de Massachusetts. E denúncias apontam que resposta às inundações do Texas demorou por causa dos controles de custos do governo. Fortes chuvas no estado de Massachusetts provocaram cheias repentinas. Foi tanta água que até mesmo rodovias tiveram o trânsito interrompido nesta quinta-feira. É o caso desta freeway em Quincy e outras regiões metropolitanas de Boston. Segundo as autoridades, dezenas de carros ficaram presos em ambos os sentidos. Em Braintree, socorristas precisaram resgatar pessoas que ficaram ilhadas sem conseguir escapar da elevação perigosa da água.
Diversas ruas de cidades ao redor da capital sofreram com os alagamentos. Os bombeiros dizem que não há relato de vítimas fatais. E no Texas, muitas investigações têm sido abertas, principalmente por alegações de falhas no sistema de alerta e na demora da resposta à enchente. Fontes do governo denunciam que a resposta da FEMA às enchentes da semana passada no Texas foi atrasada pelos controles de custos da secretária de Segurança Interna Christine Noem, que supervisiona a Defesa Civil. Recentemente, ela promulgou uma regra com o objetivo de cortar gastos da agência e estabeleceu que todos os contratos acima de $100 mil precisam da assinatura pessoal dela, antes que qualquer recurso possa ser liberado. Mas a FEMA alerta que os custos de respostas a desastres grandiosos chegam a bilhões de dólares e que o processo de liberação engessado só prejudica os resgates, onde uma rápida resposta é essencial para salvar vidas. 4 autoridades da Defesa Civil divulgaram que a FEMA se deparou com os obstáculos burocráticos quase instantaneamente após a tragédia e denunciaram que Noem só autorizou o deslocamento das equipes de busca e resgate urbano na segunda-feira, mais de 72 horas após o início da inundação. Outra denúncia é de que o estado do Texas solicitou imagens aéreas da FEMA para ajudar nas operações de busca e resgate. Mas a operação para gravar as imagens também foi atrasada, enquanto Noem analisava o contrato necessário. Hoje é o 7º dia de buscas pelos corpos dos desaparecidos no Texas e a comunidade tenta se recuperar da tragédia da cheia que acabou matando centenas de pessoas. Para ajudar nesse processo difícil, que tem um alto preço emocional, organizações sem fins lucrativos e voluntários levaram cães de suporte à região. Eles são conhecidos como os socorristas peludos. I'm surprised I'm not in tears. Quem recebe essa visita especial diz que a presença dos animais é um chamado divino. We knew that God wanted these dogs here, so we just came. Os 4 cães fazem parte do Ministério de Terapia Animal Angel Paws, que fica em Houston. Eles viajaram 430 quilômetros para chegar à região afetada pelas cheias e ajudar quem tanto precisa. God has not abandoned. Pode parecer simples demais, mas quem recebe a atenção dos cães diz que se sente curado imediatamente. É uma ajuda e tanto para quem precisa superar traumas e momentos difíceis. Just to see the reaction of their faces and just that moment where they're just calm, where they're happy, and they're there to comfort. Este galpão está servindo de base de apoio para voluntários e socorristas. Agora, esses amigos de 4 patas quebram a rotina para trazer mais leveza e amor enquanto seguem os trabalhos. The Salvation Army is very appreciative and very thankful for all the organizations, the communities that are helping. As equipes de apoio e resgate dizem que a presença dos animais os dá forças e alimenta as esperanças de tempos melhores. Um amor genuíno que cura e que mostra a importância de gestos simples, mesmo em meio ao caos. There's lots of hope out there, and so that's what we're here to give, is hope. Agora é hora de vermos a meteorologia para amanhã. Olha só, na capital Washington, previsão é de tempo encoberto, máxima de 94. Mesmo cenário em Norfolk e bastante sol, em Charlotte, com máxima de 96. A Flórida continua com tempo bastante instável, assim como New Orleans. Já em Atlanta, tempo melhora, máxima de 98 graus. Em Houston, previsão é de tempestade com trovoadas, máxima de 100, tudo acima de 100 nessa parte da região do país, vocês estão vendo aí no mapa. Bastante sol na previsão em San Antônio e El Paso. Sol também em Phoenix com máxima de 113. Los Angeles e São Francisco, na Califórnia, vai ter um tempo mais ameno, com pouca aparição do sol. E Las Vegas, sol brilhando como sempre, mínima de 88 e máxima de 109. E o verão, como vocês viram, chegou com força total, com temperaturas extremas e típicas pancadas de chuva da estação. Um cenário de calor e umidade que é ideal para a proliferação de mosquitos e doenças graves.
Com a chegada do verão e as altas temperaturas, cresce também a presença de um vilão dessa temporada do ano, os mosquitos. E com isso aumentam as chances de contaminação de diversas doenças graves, como malária, dengue, febre amarela, zika e outras. Os mosquitos são considerados os animais mais mortais do planeta. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essas pequenas criaturas são responsáveis por cerca de 700 mil mortes por ano. Segundo o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, existem mais de 200 tipos de mosquitos aqui nos Estados Unidos. Pelo menos 12 dessas espécies podem transmitir doenças perigosas para os humanos. Especialistas afirmam que as fêmeas dos mosquitos se alimentam de sangue humano para obter os nutrientes para a produção de ovos. E com o calor, a umidade e a proliferação desses insetos se intensifica. Por isso, algumas dicas simples podem ajudar você a se proteger deles. Use telas de proteção nas janelas. Mantenha ventiladores ou ar-condicionado ligados. Elimine qualquer foco de água parada. Use repelente com princípios ativos aprovados como o DEET. E outra dica importante, evite sair de casa sem proteção no final da tarde e no início da noite, horários em que os mosquitos costumam estar mais ativos. Se protegendo, é possível aproveitar o verão com segurança, longe das picadas e dos riscos à saúde. O Jornal Américas no Ar está terminando. Eu agradeço, como sempre, a sua companhia e eu te espero de novo amanhã. Até lá!